Eu digo bom dia, primeiramente, e já acrescento com um questionamento que foi feito aqui, dou a chance a vocês de rebaterem isto, que foi feito pelo secretário ainda há pouco, dizendo que essa atitude do Sindicato dos Metroviários de propor uma greve foi irresponsável e desumana. Bom dia. Bom dia. Primeiro, eu queria dizer que a proposta que o metrô de São Paulo e o secretário Baldi, eles fizeram às 11 horas da noite, praticamente meia-noite. E a responsabilidade desta situação é do governo do estado e do secretário de transporte. Porque nós não estamos pedindo aumento. A gente estava pedindo apenas que respeitasse uma categoria tão importante no período de pandemia, que é a categoria metroviária. Como a gente também quer um respeito aos trabalhadores da saúde e todos os demais da população. Nesse sentido, o que nós estamos dizendo, não tire nossos direitos. E o metrô, infelizmente, tentou tirar o direito. Inclusive, na quinta-feira passada, reduziu 10% do salário da categoria. Por isso que a greve foi colocada. O Ministério Público do Trabalho fez uma proposta intermediária, que não era a nossa proposta. A categoria aprovou com mais de 80%, mas a empresa e o secretário de transporte não aceitaram. Quando foi 11 da noite, meia-noite, o secretário de transporte acabou aceitando a proposta. E aí nós fizemos uma assembleia com muito esforço, meia-noite 15 até 1h15, e a partir daí a categoria aprovou. É claro que a partir disso tem uma demora à volta ao trabalho. Então a gente pede uma colaboração, a gente pede um entendimento, mas a responsabilidade foi um ataque do governo do estado, um ataque da empresa a uma categoria tão importante na cidade de São Paulo. E a gente acha que o metrô de São Paulo tem que ser subsidiado, como a linha 4, como a linha 5, como os ônibus de São Paulo são subsidiados. E a gente pede que, na verdade, tivesse uma quarentena de verdade e que a população pudesse ficar em casa nesse período de pandemia, com salário, com rendimento. Mas, infelizmente, isso não aconteceu. E os metroviários estão aqui, botando sua cara a tapa, inclusive com metroviários que morreram e faleceram devido à Covid-19, e o esforço do sindicato foi, a todo momento, evitar a greve e atender a população. Mas, infelizmente, pela irresponsabilidade do governo, chegamos nesse ponto. Mesmo assim, os metroviários voltaram ao trabalho e agora, como vocês estão falando, as estações estão todas abertas, graças ao esforço da categoria, que é muito bem aceita pela população. O nosso trabalho é de excelência na cidade de São Paulo. Altino, agora, vem cá, isso aconteceu aí bem tarde, né? E da forma que a gente está vendo, foi só com a decisão de paralisação mesmo que o sindicato conseguiu o que queria. Por que isso não foi feito antes? E eu vou mais além. O sindicato que diz que teve funcionários que morreram por causa de Covid toma uma decisão no meio de uma pandemia de uma paralisação. Não tinha como conversar mais e segurar isso um pouco mais? Ou pelo menos ser num outro horário, passar isso para um outro dia, para que a população não pudesse passar e colocar a sua vida em risco como ela colocou agora de manhã? Exatamente. Nossa grande preocupação é que nós estamos em negociação com a empresa desde abril. Nós já estamos no mês de julho. O governo do estado resolveu, no final de junho, atacar o acordo coletivo, lembrando que os sindicatos metroviários, nós não estamos, neste momento, reivindicando nem aumento salarial. A gente só queria respeito ao acordo coletivo. Nós temos um presidente da empresa que recebe um salário de presidente e de conselheiro. O cara é conselheiro de si mesmo e ganha um salário acima do governador. Assim como tem as pessoas que, sem concurso público, entram na empresa, chamado de adnutes, onde essas pessoas ganham muitas vezes salário acima do governador. E o que nós estamos dizendo? Primeiro, tenha subsídio para a empresa estatal, para uma empresa que é do patrimônio do povo de São Paulo, e que não ataque, neste período de pandemia, a nossa categoria. Fizemos todo o esforço. O limite foi, quando foi na segunda-feira, decretamos a greve. Ainda bem, o transporte acabou e o governador acabou pondo a mão na consciência e resolveu aceitar, pelo menos manter o acordo coletivo. Teve redução, sim, por 6 meses, mesmo assim a categoria aceitou e agora nós estamos voltando aos poucos. Não era a intenção do sindicato paralisar, exatamente porque nós entendemos toda a preocupação da sociedade, da população com o tema da pandemia. Acho sim que tanto o governo Bolsonaro, o governo Dória e o Covas, aqui, prefeito de São Paulo, deveriam tratar a população com muito mais respeito do que está sendo dado. Por isso que nós fizemos todo esforço, fizemos uma assembleia de madrugada
para aceitar e aprovou, com mais de quase 80% da categoria, aprovando essa proposta e nós estamos voltando. Então a gente pede desculpas para a população, mas a responsabilidade, na nossa opinião, é do secretário de Transporte, do governo do estado, que demorou para aceitar uma proposta que podia ter aceitado desde manhã, isso evitaria a greve e essa paralisação que ocorreu, pelo menos no turno da noite, no metrô de São Paulo. Tá, mas esse pedido de desculpa é porque vocês decidiram pela paralisação e que acabou, queira ou não, gerando tudo isso que gerou agora cedo? Até porque não veio uma resposta também efetiva sobre a demora para restabelecer o sistema. Na hora que você fala em greve, todo mundo fica sabendo, é essa sensação que a gente fica, mas na hora que é para retornar ao trabalho, é difícil chegar a informação. Como é que isso funciona? Funciona o seguinte, o secretário de Transporte respondeu à categoria e ao sindicato praticamente meia-noite. Fizemos uma assembleia com grande esforço, 00:15. E 1h15 da manhã, nós encerramos a assembleia, que foi uma votação virtual, com mais de 1.700 trabalhadores votando, com quase 80% a favor de fazer o acordo. Como era 1h15 da manhã, muitos trabalhadores que trabalham de manhã, acordam 4h30 da manhã, acordam 4 da manhã, acordam 5 da manhã, não tiveram condições de saber o resultado desta assembleia. Por isso a demora. Então a responsabilidade não é do sindicato. A responsabilidade foi da demora do secretário de Transporte, foi a demora do governo Dória de atender uma reivindicação que é simplesmente manter o acordo coletivo. E diga-se passagem, nós nem mantemos o acordo coletivo direito. Nós postergamos parte dos ataques por 6 meses. O que nós pedimos para o governo do estado, respeite uma categoria tão importante como os metroviários de São Paulo. Infelizmente, nós tivemos que ter chamado a greve. E a desculpa não é por nossa culpa. A desculpa é por nós termos um secretário, por nós termos um governador que infelizmente demorou para dar uma resposta que poderia ter atendido desde as 11 da manhã. E nós só conseguimos fazer uma assembleia 1h15 da manhã e os trabalhadores que são do turno da manhã acordam muito cedo, estavam dormindo, por isso a demora ao retorno ao trabalho. Altino, eu quero encerrar por aqui, mas antes só um questionamento. Como é que o sindicato enxerga uma greve no meio de uma pandemia, no serviço essencial, transportando milhões de pessoas que tiveram redução do seu salário, que estão em busca de um emprego, que estão no atendimento médico? Como é que vocês consideram? Vocês consideram razoável uma paralisação no meio de uma pandemia? Eu considero, teve uma reportagem do G1, onde disse que os 42 bilionários do Brasil aumentaram a sua riqueza em quase 27% no período de pandemia. Eu pergunto, é justo os mais ricos, os bilionários deste país, ficarem mais ricos no período da pandemia e tirar o direito dos trabalhadores da saúde, do transporte, dos desempregados? Está errado. Então nós estamos dizendo o seguinte, a luta dos metroviários foi para resistir, para que a gente mantenha o nosso nível de vida. E está errado os bilionários deste país ficarem mais ricos, inclusive no período de pandemia. Então a pergunta é, por que os bilionários ficam mais ricos e os trabalhadores têm que pagar com o custo desta crise que eles mesmos criaram? Por isso que os trabalhadores do metrô resolveram fazer a greve e com responsabilidade voltaram de madrugada, entendendo que era necessário, mesmo com todos os problemas que nós tivemos, e os trabalhadores estão voltando agora ao trabalho e atendendo a população de forma adequada, como sempre fizemos. Altino de Melo Prazeres Júnior, coordenador do Sindicato dos Metroviários de São Paulo. Eu agradeço a participação aqui no Bom Dia São Paulo. Um bom dia. Bom dia a todos, bom dia à população e vamos todos juntos trabalhar para que tenhamos uma sociedade melhor, porque essa sociedade é injusta. 7h46.